Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, cantos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8, segunda parte, verso 12. Ó desafortunadíssimo Prahlada, sempre descreveste um ser supremo diferente de mim, um ser supremo que está acima de tudo, que é o controlador de todos e que é onipenetrante. Mas onde está ele? Se ele está em toda parte, por que então ele não está presente diante de mim neste pilar? Significado: os demônios, às vezes, declaram ao devoto que não aceitam a existência de Deus, porque não podem vê-lo. Mas há um ponto que o demônio ignora e que o próprio Senhor apresenta no Bhagavad Gita 7.25. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. Jamais me manifesto aos tolos e aos ininteligentes, pois Yogamaya forma uma barreira entre eles e mim. Aos devotos, o Senhor é acessível e pode ser visto por eles, mas os não devotos não conseguem vê-lo. A qualificação para alguém ver Deus é descrita no Brahma Samhita 5.38. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadeva ridhayeshu vilokayanti. O devoto que desenvolveu amor genuíno a Krishna sempre pode vê-lo em toda parte, ao passo que um demônio, não compreendendo claramente o Senhor Supremo, não pode vê-lo. Quando Hiranyakashipu ameaçava matar Prahlada Maharaj, Prahlada de certo viu a coluna aprumada diante dele e de seu pai, e percebeu que o Senhor estava presente no pilar, e encorajava-o a não temer as palavras de seu pai demoníaco. O Senhor estava ali para protegê-lo. Hiranyakashipu atentou para a observação de Prahlada e perguntou-lhe: Onde está teu Deus? Prahlada Maharaj respondeu: Ele está em toda parte. Então Hiranyakashipu perguntou: Por que ele não está neste pilar situado diante de mim? É assim mesmo. Em todas as circunstâncias, os devotos podem ver sempre o Senhor Supremo, ao passo que os não devotos não veem. Prahlada Maharaj é aqui chamado pelo seu pai de o mais desafortunado. Hiranyakashipu julgava-se extremamente afortunado porque estava de posse do universo. Prahlada Maharaj, seu filho legítimo, herdaria tão vasta propriedade, porém, devido à sua insolência, estava prestes a morrer nas mãos de seu pai. Portanto, o pai demoníaco considerava Prahlada muito desafortunado, porque este não poderia herdar suas propriedades. Hiranyakashipu não sabia que, porque era protegido pela suprema personalidade de Deus, Prahlada Maharaj era a pessoa mais afortunada dentro dos três mundos. Os enganos dos demônios são assim. Eles não sabem que em todas as circunstâncias o devoto é protegido pelo Senhor. Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Verso 13. Por que falas tanta tolice? Agora mesmo separarei de teu corpo a tua cabeça. Então vamos ver se teu adorável Senhor virá proteger-te. Faço questão de ver isto. Significado:
Os demônios vivem pensando que o Deus dos devotos é fictício. Acham que não existe Deus e que o presumível sentimento religioso de devoção a Deus não passa de um ópio, uma espécie de ilusão, como as ilusões provocadas pelo LSD e pelo ópio. Hiranyakashipu não acreditou quando Prahlada Maharaj disse que seu senhor estava presente em toda parte. Porque, como um demônio típico, estava convicto de que Deus não existia e de que ninguém poderia proteger Prahlada, Hiranyakashipu sentiu-se encorajado a matar seu filho. Duvidou da ideia de que o devoto é sempre protegido pelo Senhor Supremo. Verso 14. Estando obcecado pela ira, Hiranyakashipu, que possuía muitíssima força física, fez uso de palavras ásperas para repreender seu excelente filho, o devoto Prahlada. Amaldiçoando-o repetidas vezes, Hiranyakashipu pegou de sua espada, levantou-se do seu trono real e, com muita ira, golpeou a coluna com seu punho. Verso 15. Então, de dentro do pilar, eclodiu um som horripilante, o qual dava a impressão de que iria rachar a cobertura do universo. Ó meu querido Yudhishthira, este som alcançou até mesmo as moradas dos semideuses, tais como o Senhor Brahma. E ao ouvirem-no, eles pensaram: ó, nossos planetas estão sendo destruídos. Significado: assim como às vezes ficamos com muito medo do barulho de um trovão, pensando que nossas casas poderão ruir, os grandes semideuses, tais como o Senhor Brahma, temeram o som tonitruante que surgiu do pilar diante de Hiranyakashipu. Verso 16. Enquanto mostrava seu poder extraordinário, Hiranyakashipu, que desejava matar seu próprio filho, ouviu aquele prodigioso e estrondoso som, nunca dantes ouvido por alguém. Ao escutarem o som, os outros líderes dos demônios ficaram com medo. Nenhum deles pôde localizar em que setor da Assembleia teria surgido aquele som. Significado: no Bhagavad Gita 7.8, Krishna define-se, dizendo: Rasoham apsu konteya prabhasmi shashi suryayo pranava sarva vereshu shabdake purusham nrishu. Ó filho de Kunti, Arjuna, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om dos mantras védicos. Eu sou o som do éter e a habilidade do homem. Aqui, através do som estrondoso no céu, Shabdake, o Senhor manifestou sua onipresença. O som tonitruante era a prova da presença do Senhor. Os demônios, tais como Hiranyakashipu, podiam então compreender o supremo poder governante do Senhor, e assim Hiranyakashipu ficou com medo. Por mais poderoso que um homem seja, ele sempre teme o som de um trovão. Igualmente, Hiranyakashipu e todos os demônios, que eram seus companheiros, ficaram extremamente temerosos devido à presença do Senhor Supremo, sob a forma do som, embora não pudessem determinar de onde ele partia. Verso 17. Para provar que a afirmação de seu servo Prahlada Maharaj tinha fundamento, em outras palavras, para provar que o Senhor Supremo está em toda parte,
mesmo dentro do pilar de um salão de assembleia, Hari, a suprema personalidade de Deus, manifestou uma forma maravilhosa nunca dantes vista. A forma era nem de homem nem de leão. Assim, no salão da assembleia, o Senhor apareceu em sua forma maravilhosa. Significado. Quando Hiranyakashipu perguntou a Prahlada Maharaj: onde está o teu Senhor? Ele está presente neste pilar. Prahlada Maharaj destemidamente respondeu: sim, meu Senhor está presente em toda parte. Portanto, para convencer Hiranyakashipu de que a afirmação de Prahlada Maharaj era inteiramente correta, o Senhor surgiu do pilar. O Senhor apareceu como metade leão e metade homem, para que Hiranyakashipu não conseguisse entender se o gigante postado à sua frente era um leão ou um ser humano. Para reforçar a afirmação de Prahlada, o Senhor provou que seu devoto, como se declara no Bhagavad Gita, jamais perece. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Vezes e mais vezes, o pai demoníaco de Prahlada Maharaj ameaçara matá-lo, mas Prahlada confiava em que não seria morto, pois estava protegido pelo Senhor Supremo. Ao surgir do pilar, o Senhor encorajou seu devoto, dizendo com efeito: não te preocupes, estou aqui. Manifestando sua forma de Nrsingadeva, o Senhor também preservou a verdade da promessa do Senhor Brahma, de que Hiranyakashipu não seria morto por nenhum animal, nem por nenhum homem. O Senhor apareceu sob uma forma a qual ninguém poderia dizer que era um homem ou um leão completos. Verso 18. Enquanto Hiranyakashipu olhava por todo o redor, querendo encontrar a fonte do som, esta maravilhosa forma do Senhor, que não podia ser definida nem como homem, nem como leão, emergiu do pilar. Estupefato, Hiranyakashipu pôs-se a imaginar: que criatura é esta, que é metade homem e metade leão? Significado. Um demônio não pode calcular a potência ilimitada do Senhor Supremo. Como se afirma nos Vedas, Parasya Shaktir Vivideva Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. As diferentes potências do Senhor sempre funcionam como manifestação automática de seu conhecimento. Para um demônio, de certo é maravilhoso que a forma de um leão e a forma de um homem estivessem combinadas, pois os demônios não estão afeitos ao poder inconcebível, devido ao qual o Senhor Supremo é chamado de Todo-Poderoso. Os demônios não podem entender a onipotência do Senhor. Tudo o que eles fazem é colocar o Senhor no meio deles. Avajananti mam muda manushim tanumashritam. Os mudhas, os patifes, pensam que Krishna é um ser humano comum que advém para o benefício de outros seres humanos. Param bhavam ajanantaha. Os tolos, os patifes e os demônios não podem compreender a potência suprema do Senhor. Mas ele pode fazer toda e qualquer coisa. Na verdade, ele pode fazer o que bem quiser. Ao receber as bênçãos do Senhor Brahma, Hiranyakashipu pensou que estava salvo, pois fora-lhe dada a bênção de que não seria morto nem por um animal, nem por um ser humano. Ele jamais pensou que um animal e um ser humano pudessem amalgamar-se, para que demônios como ele ficassem espantados com essa forma.
Este é o significado da onipotência da Suprema Personalidade de Deus. Versos 19 a 22. Hiranyakashipu estudou a forma do Senhor, tentando reconhecer o que seria a forma de Nrsingadeva, que se postava diante dele. A forma do Senhor era extremamente terrificante devido a seus olhos irados, que pareciam ouro derretido. Sua juba reluzente, a expandir as dimensões de seu rosto amedrontador, seus dentes mortais, e sua língua afiada como uma navalha, que se movia como uma espada no duelo. Suas orelhas ficavam eretas e imóveis, e suas narinas e boca, escancarada, lembravam cavernas de uma montanha. Suas mandíbulas moviam-se assustadoras, e seu corpo era da altura do céu. Seu pescoço era muito curto e grosso, seu peito amplo, sua cintura delgada, e os pelos de seu corpo tão brancos como os raios da lua. Seus braços, que pareciam fileiras de soldados, espalhavam-se em todas as direções, à medida que, com seu búzio, disco, massa, lótus e outras armas naturais, ele matava os demônios, os impostores e os ateístas. Verso 23. Hiranyakashipu murmurou de si para si: o Senhor Vishnu, que possui muito poder místico, traçou este plano para matar-me. Mas que adianta tal tentativa? Quem pode lutar comigo? De posse deste pensamento, e apanhando sua massa, Hiranyakashipu, tal qual um elefante, investiu contra o Senhor. Significado: na selva, às vezes ocorrem lutas entre leões e elefantes. Aqui o Senhor apareceu como leão, e Hiranyakashipu, não sentindo medo do Senhor, atacou-o como um elefante. De um modo geral, o elefante é derrotado pelo leão, e, portanto, a comparação encontrada neste verso vem a calhar. Verso 24. Assim como um pequeno inseto cai forçosamente no fogo, e a criatura insignificante torna-se invisível, ao atacar o Senhor, que era cheio de refulgência, Hiranyakashipu tornou-se invisível. Isto não é absolutamente espantoso, pois o Senhor sempre está situado em bondade pura. Outrora, durante a criação, ele entrou no universo escuro e iluminou com seu fulgor espiritual. Significado: o Senhor está situado transcendentalmente em bondade pura. De um modo geral, o mundo material é controlado por Tamoguna, a qualidade da ignorância, mas o mundo espiritual, devido à refulgente presença do Senhor, está livre de toda influência exercida pela escuridão, paixão ou bondade contaminada. Embora neste mundo material haja vestígios de bondade em termos de qualificações bramínicas, essas qualificações às vezes tornam-se invisíveis devido à forte predominância dos modos da paixão e da ignorância. Mas porque o Senhor está sempre transcendentalmente situado, os modos materiais de paixão e ignorância não podem tocá-lo. Sempre que o Senhor está presente, não pode haver qualquer escuridão proveniente do modo da ignorância. No Chaitanya Charitamrita, Madhya 22:31, afirma-se: Krishna, Surya Sama Mayahaya Andakara, Yahan Krishna Tahanahi Mayara Adhikara. Deus é luz, ignorância é escuridão. Onde há Deus, não há ignorância. Este mundo material
é um poço de escuridão, onde a vida espiritual é ignorada. Porém, com a prática de Bhakti Yoga, essa ignorância se dissipa. O Senhor apareceu devido a Bhakti Yoga, apresentada por Prahlada Maharaj. E logo que o Senhor surgiu, a influência da paixão e da ignorância de Hiranyakashipu foi exterminada. À medida que a qualidade de bondade pura do Senhor, ou a refulgência Brahman, tornou-se proeminente. Nesta notável refulgência, Hiranyakashipu tornou-se invisível, ou sua influência tornou-se insignificante. Os Shastras dão um exemplo que ilustra como a escuridão do mundo material é aniquilada. Ao surgir do caule de lótus que brota do abdômen de Garbhodakashayi Vishnu, o Senhor Brahma viu que tudo estava escuro. Porém, ao receber da Suprema Personalidade de Deus o conhecimento, tudo tornou-se-lhe claro, assim como tudo fica claro quando acaba a noite e aparece o brilho do sol. O ponto importante é que, enquanto estivermos nos modos da natureza material, sempre estaremos na escuridão. Essa escuridão não pode ser dissipada sem a presença da Suprema Personalidade de Deus, que é invocado através da prática de Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga propicia uma situação transcendental, sem nenhum resquício de contaminação material.